Boa noite a todos, na graça e na paz do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Vamos agora estar ministrando esta lição, que é a 10ª lição, que é a última lição aí da célula de aliança. Então, a gente fala, evidentemente, aquilo que nós temos no coração, acerca da lição como sendo a palavra de Deus, sabe, amados? É uma pregação, e essa não é uma das lições mais fáceis, mas eu creio que é uma das lições mais importantes, que é o poder do sangue de Jesus, né? Então é a fitinha vermelha que vem escrito o poder do sangue. Então é uma ministração muito importante, e tem como base o texto de Apocalipse capítulo 12. Eu já quero ler este versículo, ou esses 2 versículos com vocês. Apocalipse capítulo de número 12. Vamos então ouvir um pouco e crer, né, na palavra de Deus, porque ela faz diferença em nossas vidas, né? Que ao terminarmos essa ministração, que você possa ter a sua fé aumentada, a sua fé acrescida, e que você possa se posicionar para receber um pouco mais do poder e da unção do Espírito Santo de Deus, porque a palavra de Deus, amados, ela sempre vem acompanhada com o poder e com a unção. Ela nunca é só um ensinamento, ela é um ensinamento que, além de trazer para nós o conhecimento, ela vem acompanhado do poder de Deus para todo aquele que crê, não somente aquele que aprende, mas aquele que crê naquilo que é ensinado, naquilo que é ministrado. Então receba como o poder de Deus para a sua vida. Então, Apocalipse, capítulo de número 12, eu vou ler os versículos 10 e 11. Versículos 10 e 11 de Apocalipse 12. Diz assim a palavra de Deus: E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Agora chegada está a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava dia e noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Amém. Que o Espírito Santo esteja nos direcionando, e nós agradecemos a Ti, amado Deus, pela Tua presença, e contamos com, ó Deus, a Tua inspiração, para que a Tua palavra possa falar, que ela possa ministrar a cada vida, a cada coração daqueles que se dispõem a estar aqui ouvindo nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Bom, amados, a palavra de Deus, ela, quando fala do sangue, realmente ela está falando de algo que é fundamental em toda a Bíblia, e para todo aquele que é cristão. O poder do sangue de Jesus é muito importante, e é fundamental que nós tenhamos um conhecimento não superficial acerca desse tema, mas um conhecimento um pouco mais profundo, a ponto de gerar em nós o poder de Deus, de gerar em nós atitudes, posicionamento de fé. E a realidade é que Deus, ele sempre quis resgatar o homem. Desde sua queda, Deus sempre quis resgatar o homem. E quando nós queremos falar acerca do poder do sangue, quando Deus ordenou ao homem, depois da criação, ordenou Adão e a Eva, os nossos pais, né, físicos, Ele ordenou ao homem que não desobedecesse, que não se rebelasse, porque se ele fizesse isso, ele morreria.
haveria morte. E, amados, muito mais do que uma morte física imediata, a pior morte que aconteceu foi a morte espiritual, ou seja, a separação de Deus. O homem perder a oportunidade de estar ao lado de Deus. E desde o princípio, Deus já tinha planos estabelecidos. E Deus já de imediato, o homem não morrendo fisicamente, Deus, para que o homem se aproximasse dele, Deus estabeleceu já uma maneira, mas de que um animal morresse, tivesse o seu sangue derramado em substituição ao homem. Então esse foi o plano de Deus, para que Deus, ele pudesse cumprir a palavra dele, que o homem morreria, que o homem estaria separado, mas ao mesmo tempo, para ele não perder a total comunhão com o homem, ele estabeleceu então a morte por substituição, a morte física por substituição. Então, um sacerdote, quando o sacerdócio foi instituído, o sacerdote ele tinha que matar um animal, normalmente um cordeiro perfeito, pelos pecados de uma pessoa, para purificar essa pessoa. Então, para que o sacerdote pudesse colocar as pessoas na presença de Deus e trazer a presença de Deus até as pessoas, essas pessoas tinham que ter os seus pecados perdoados, para que Deus pudesse falar com ela, para que essa pessoa pudesse ter uma direção de Deus. Então o sacerdote, ele tinha que matar, era sacrificado um animal e derramado o sangue desse animal. Por que que o sangue era derramado e por que o sangue era proibido de se comer na Bíblia? O sangue sempre foi proibido de ser comido na Bíblia, e nessa época também o sangue do animal era proibido. Levítico 17:11, amados, diz que a vida da carne, ela está no sangue. Ou a vida, em algumas versões, a vida da alma está no sangue. Então, a vida está no sangue, biblicamente. Então, sangue, biblicamente, ele representa, e ele é a vida. Então, é por isso que o sangue, ele é tão importante, amados. Porém, mesmo com esse plano de um animal ser sacrificado, ser morto, ter o seu sangue oferecido, derramado no altar pelos pecados, amados, Deus, ele já tinha uma visão na obra do Senhor Jesus. Essa é a realidade, porque logo no capítulo 3, no versículo 15 de Gênesis, Deus, ele já mostra que no pecado ele já tinha um plano de que Jesus um dia viria para poder vencer o pecado e vencer o próprio diabo. Então, Gênesis 3,15, Deus falando com o homem, logo depois do homem pecar, Adão e Eva pecar, diz assim, Gênesis 3,15, e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui falando da serpente, da cobra, né, que foi representação aqui, o diabo usou, e foi uma representação do próprio diabo. Então, já teve uma palavra profética que a semente da mulher, ela iria ferir, ela iria esmagar a cabeça do diabo. E aqui, amados, já é uma palavra profética acerca do Senhor Jesus. Então eu quero dizer para você que Deus, ele já
tinha preparado em seu coração o plano perfeito para o resgate do homem, para o resgate da vida espiritual do homem, o resgate do relacionamento do homem com ele. A realidade, amados, é que esse plano perfeito mostra que Deus, ele nunca desistiu do homem. Interessante, né? A impressão que dá que quando Deus ele expulsa Adão e Eva do paraíso, né? A impressão que dá é como se Deus falasse: olha, vocês saem, mas não vão muito longe não, porque eu vou dar um jeito de trazer vocês de volta, né? Então, porque o amor de Deus é algo difícil até de compreender, amados. Mas Deus, então, ele tinha esse plano, ele já tinha no coração essa obra perfeita em Cristo Jesus, esse resgate perfeito. Na realidade, amados, Deus criou o mundo, criou o universo, ele criou, mas ele criou para o homem governar em parceria com Deus. Mas tudo que o homem precisava é aquilo que nós precisamos, é não se rebelar, é ser obediente, é ser dirigido, direcionado por Deus. É tudo que o homem precisava. Mas quando o Satanás viu que a terra era dada aos homens, ele tratou de usurpar, ele tratou de alguma maneira de arrancar, e com a rebeldia, com a rebelião, com a desobediência, com o pecado da desobediência do homem, o diabo enganando Adão e Eva, ele conseguiu usurpar, ele conseguiu trazer para ele o domínio, e isso é uma coisa horrível, né? Porque o homem, quando ele se rebelou, ele se separou de Deus, ele perdeu completamente a autoridade, amados. O homem ficou sem autoridade nenhuma na terra. O pecado, a palavra de Deus diz que o pecado passou a reinar, porque, amados, o diabo, ele é usurpador, o diabo, ele arranca, ele é o posseiro, né? Ele tomou posse daquilo que não era dele, e a palavra de Deus, ela diz que o diabo é o Deus deste tempo, né? Ele é o Deus deste século. Então, sabe, amados, nós precisamos entender que desde lá no início é assim, né? Nós estamos sempre lutando contra o inferno e contra o diabo, mas ele é o posseiro, ele tomou posse de algo que ele não criou, de algo que Deus não deu a ele, mas como Deus deu a terra para o homem governar, e o homem se rebelou contra Deus, e seguiu a direção do diabo, então o homem entregou o direito, a autoridade que ele tinha ao diabo. E aí o diabo, então, ele vem aí fazendo tantas coisas como um posseiro daquilo que não é dele. E graças a Deus, pela obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário, Jesus veio, amados, para arrancar esse intruso, esse posseiro, para arrancar esse usurpador, sabe, e devolver, amados. Na realidade ele vai, Deus tinha dado por um tempo a terra e ao homem, e ele devolve a autoridade ao homem, Senhor Jesus, mas ele vai devolver isso aí um dia a Deus. Mas eu não quero entrar muito nessa palavra de Apocalipse, mas mais para frente a gente fala. Mas o plano perfeito de Deus é o Senhor Jesus. E em 1 de João, capítulo 3, versículo 8, diz: para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. É o engano, é o usurpar, é tomar posse daquilo que não é dele, é tomar posse de vidas, é manipular pessoas, é manipular sentimentos, é manipular famílias. Então ele é um posseiro,
dinheiro ilegal, mas o homem, infelizmente, sem Deus, e ele não tem autoridade, mas o plano de Deus está em Cristo Jesus. E desde lá, da queda até hoje, né, esse plano agora em Cristo Jesus está se cumprindo em nossas vidas. Mas sempre existiu esse plano de Deus para nos resgatar. Sabe, amados, porém, apesar de Deus ter mandado Jesus, de nós termos Jesus, nós ainda estamos no mundo que somente parte do mundo está com Deus. Somente aqueles que pela fé entregam a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, e não só isso, aqueles que levam a sério a obra de Deus, e aqueles também, amados, que buscam crescer no conhecimento de Deus, e conforme nós vamos crescendo no conhecimento, à medida que a nossa fé vai aumentando, nós vamos tendo o poder. Infelizmente, numa nação que nem a nossa, que tem tantos evangélicos, um número grande de evangélicos que tem na nossa nação, mas muitas pessoas, amados, são apenas pessoas superficiais, são pessoas que não se aprofundam no relacionamento com Deus, são pessoas que não se aprofundam no conhecimento de Deus, no conhecimento do Senhor Jesus, são pessoas, amados, que não querem. Eu lembro que quando eu me converti, eu recebi alguns conselhos, né? E alguns dos conselhos, não vai muito fundo, não vira fanático, não, né? Porque o crente que se aprofunda muito nisso, ele acaba, tudo para ele é Deus, tudo para ele é igreja. Então esse é um dos conselhos do mundo, e é um dos conselhos do próprio diabo, amados. Quando a gente olha para Faraó, era isso que quando Moisés foi direcionado lá por Deus, enviado por Deus para tirar o povo do Egito, sabe, Satanás queria ficar negociando o tempo todo, negociando, e ele é assim, e muitas pessoas aceitam negociação, sabe, por quê? Sabe, porque pessoas não levam Deus a sério, pessoas só querem uma religião, pessoas não querem Deus, não querem, eles ainda, infelizmente, muitos são simpatizantes, mas ainda simpatizantes do Evangelho e de Jesus, mas ainda tem uma raiz de rebelião muito grande, sabe, muito grande dentro de si. Então, por isso que há uma superficialidade, e as pessoas, elas conhecem Deus muito, de uma maneira muito leve, muito superficial. É tempo da gente se aprofundar um pouco mais, amado. Nós vivemos num mundo que jaz no maligno, nós vivemos num mundo que o diabo é o Deus com letra minúscula aqui, deste século, deste tempo que estamos vivendo, né? Então, nós precisamos tomar a autoridade e entender que nós estamos numa guerra, numa batalha, amados, uma batalha principalmente aqui, primeiramente aqui, na nossa mente. Esse é o principal campo de batalha, porque é onde nós somos enganados, é onde nós temos razão, é onde nós sofremos as decepções com pessoas, é onde nós somos impedidos de avançar, é nos nossos sentimentos, na nossa mente, sabe? E depois nas circunstâncias. Mas se nós aprendermos a lidar com os nossos sentimentos, então nós vamos fazer a nossa parte. Por isso nós estamos em guerra, e nós precisamos saber como guerrear. E eu creio, amados, que isso tudo tem um tempo, né? Tempo. Isso aqui tudo será devolvido a Deus, sabe? E nós precisamos crer na palavra de Deus, que tudo será destruído, mas agora nós estamos no tempo de guerra. Bom, um ponto aqui, um subtítulo que tem nessa mensagem é: por que o sangue de Cristo é poderoso?
Primeiramente, né, porque ele é o preço que foi pago, né? E foi com ele que foi pago a dívida que a humanidade tinha com Deus. Essa é a primeira coisa. Mas vamos ver a aplicação e a eficácia do sangue de Jesus no Novo Testamento. Sabe, amados, como nós mencionamos, Jesus, ele é o nosso Cordeiro Santo de Deus e foi nos apresentado por João Batista. Na realidade, o Velho Testamento, ele vem até de Gênesis a Malaquias, e depois já começa o Novo Testamento em Mateus, e já começa com a história de João Batista, porque João Batista é aquele que começou a falar de Jesus, e quando Jesus, já grande, vem para se batizar na sua obra, João Batista então diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, amados, João Batista era um profeta, era o Elias que viria, um grande profeta, e ele então anuncia a vinda de Jesus. Ele veio, primeiro João Batista veio antecedendo e abrindo o caminho para Jesus, e Jesus chega no tempo que ele veio em cumprimento das profecias que havia em todo o Velho Testamento, amado. A promessa de Jesus, a promessa do Cordeiro de Deus, o pastor Brás pôs aqui na lição, e eu acho interessante, né? É como uma seta que atravessa todo o Velho Testamento, de Gênesis até Malaquias. É isso mesmo, amados. Sabe por que uma seta? Porque quando você começa a ler lá em Gênesis, a palavra de Deus, queridos, ela já começa a indicar para a vinda do Senhor Jesus. Desde Gênesis, toda a Bíblia, você vai acompanhando, e você vai cair lá em Malaquias apontando para o início em Mateus. Então, se você presta atenção na Bíblia, então é realmente isso. Jesus, ele foi então já profetizado em toda a Bíblia, mas em todo o Velho Testamento. No Novo já uma profecia cumprida. Agora, eu quero falar sobre a eficácia do seu sangue derramado por nós. Primeiro, a justificação. Romanos 5:9, a palavra de Deus diz que logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Amados, nós infringimos, nós nos rebelamos, nós nunca fomos diferentes de Adão, até nós ouvirmos a palavra do Senhor Jesus Cristo, até o Senhor Jesus Cristo derramar o seu sangue na cruz do Calvário. Quando o Senhor Jesus foi naquela cruz, ele diz: está consumado. Quando o seu sangue já havia sido todo derramado nesta terra, já está feito, não tem mais nada para fazer. Então, na cruz, amados, foi consumado, e a palavra de Deus diz que nós fomos justificados. O que é ser justificado, amados? É se tornar justo, é se tornar santo, e isso é pelo poder da vida de Jesus entregue por nós. Isso é pelo poder do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Só por esse poder deste sangue vertido, desse sangue derramado, amados, que nós podemos nos tornar justiça de Deus, pessoas justas aos olhos de Deus. Deus nos olha, queridos, cobertos, lavados, remidos pelo sangue
sangue do Senhor Jesus. E quando ele olha pelo sangue de Jesus, ele nos olha com a vida de Jesus por nós. E quando pela fé nós reconhecemos isso, nós então somos justificados. Nós nos tornamos pessoas justas. E enquanto andamos em santidade, enquanto fugimos do pecado, nós somos santos, nós somos justos, justificados. E quando erramos, amados, nós nos arrependemos e nos tornamos de novo justiça de Deus. Saiba, pelo sangue de Jesus, você é justiça de Deus. Você não é perfeito, mas você crê. E você que luta contra o pecado, você que não aceita o pecado na sua vida, você que tem o pecado como um intruso na sua vida, eu quero dizer, você é justiça de Deus por causa do poder do sangue. Jesus, quando olha do céu e vê pessoas de fé, pessoas que crêem nesse sangue vertido, ele olha com este filtro da vida do sangue de Jesus vertido por nós na cruz do Calvário. Então, a justificação pelo sangue é uma realidade. Então, fomos justificados pelo seu sangue. B, segunda coisa, o sangue de Jesus, ele trouxe para nós a paz. A palavra de Deus em Colossenses 1:20 diz assim: havendo por ele feito a paz, pelo sangue, por Jesus feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Amados, então, veja, nessa reconciliação, tanto na terra como no céu, eu acho interessante, né, falar reconciliação no céu, né, como se no céu tivesse alguma coisa errada, né? Mas no céu não precisa de reconciliação, porque no céu há muita paz, sempre, Deus nunca perdeu o controle. Mas, na realidade, amados, nós somos reconciliados com Deus. Nós, novamente, temos comunhão com Deus, só por intermédio do sangue de Jesus Cristo. Então nós somos reconciliados com Deus. Então, Deus está no céu. Deus está no céu. Então nós também somos reconciliados com o céu. Então nós voltamos a ter uma vida de cidadão celestial. Então, amados, sem o poder do sangue, ninguém é reconciliado. A pessoa pode ser boa, a pessoa pode vender tudo que tem, né? Interessante que ali a palavra de Deus em 1 Coríntios 13, né? Ela fala do amor, né? Quando ela fala do amor, ela fala que sem amor nada valeria, né? Que ainda que nós vendêssemos tudo e distribuíssemos aos pobres, se não tiver amor, nada valeria. Mas na realidade, amados, quando a gente olha bem, Deus é que é o amor. Não é? Amor é muito mais do que um sentimento. Deus é amor. Então nós, quando estamos em Deus, nós, quando estamos em Jesus, nós estamos reconciliados, nós estamos em amor, nós estamos no amor. Então, é tão importante nós sabermos disso, sabermos que nós só temos comunhão com Deus por causa do sangue de Jesus. A gente fala, e a Bíblia diz, que o amor é o vínculo, é o elo da perfeição.
Mas na realidade, o amor maior foi demonstrado por Jesus Cristo na cruz do Calvário, quando Ele derramou o seu sangue, quando Ele derramou toda a sua vida por nós. Então nós temos esse poder do sangue que nos traz esta reconciliação, que nos traz a paz e que nos justifica, e por isso nós temos paz, porque nós voltamos a ter comunhão com Deus. E ligado a isso, Efésios 2:3, e a terceira coisa, que diz que o sangue é aquele que nos aproxima do céu, nos aproxima de Deus. Diz assim, Efésios 2:13 diz: mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Então, amados, hoje nós podemos nos aproximar, nós podemos nos aproximar do povo de Deus. Aqui, esse versículo também, ele é aquele versículo que fala que foi derrubada a parede de separação que havia entre judeus e gentios, judeus, e os que é o povo de Deus, e aqueles que não são povo de Deus. Mas, amados, a realidade é que nós nos aproximamos de Deus pelo poder do sangue do Senhor Jesus. E a quarta coisa, 1 de João 1:7, o poder do sangue então nos traz purificação de todo pecado. A palavra de Deus diz então em 1 de João 1:7, se andarmos na luz, como Ele nas luzes está, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Sabe, amados, nós precisamos crer. A comunhão que nós temos com os irmãos, a comunhão que nós temos com a igreja do Senhor Jesus, ela depende da nossa fé. Depende da nossa fé. Tem muitas pessoas que falam: eu gosto muito da igreja, mas eu não tenho comunhão com ninguém. Queridos, a igreja não é culpada. A culpa é nossa. Isso é uma atitude de fé. Nós temos comunhão uns com os outros. E é muito importante você ter comunhão com a sua igreja. Então, esse versículo de 1 de João 7 diz: se nós andamos na luz, como Jesus na luz está, a primeira coisa que vai acontecer com a gente, nós vamos ter comunhão uns com os outros. E depois, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Amados, muitos não dão valor para a comunhão. Muitos querem Deus, mas não querem se envolver com o corpo de Cristo. Eu costumo dizer que na ceia do Senhor, quando nós ministramos a ceia que fala do poder do sangue, na realidade, o corpo de Cristo foi partido por nós, mas a ceia do Senhor, ela fala de comunhão. Comunhão. Nós estamos na mesma mesa, comendo do mesmo pão. Então, quando o pão é partido, que a igreja come o pão, primeiro é o pão, depois a pessoa vai beber o vinho, que é o sangue de Jesus, que é a vida de Jesus. Então, eu costumo dizer que a vida de Deus, ela só corre, ela só vai correr num corpo unido. Uma pessoa que não tem comunhão, que não tem unidade com o corpo, ela está se enganando. Ela é religiosa e ela não tem a vida de Deus correndo. E, amados, e não é só isso. Aqui diz, se nós estamos realmente andando na luz, se a nossa vida é uma vida aberta, se nós não estamos fazendo coisas erradas, mas nós estamos na luz, amados, a luz, tudo mostra,
a luz, nós nos tornamos transparentes na luz. Na realidade, sabe, amados, a gente, se fosse observar alguns versículos mesmo da Bíblia, tem gente que fala, eu não gosto. Amados, alguns versículos da Bíblia, como confessar os nossos pecados, a palavra de Deus diz que se nós crermos e confessarmos a Jesus Cristo como Senhor, isso aí, amados, biblicamente, no original grego, essa palavra é confessar publicamente. Por isso que a gente chama as pessoas na frente. Agora, amados, a interpretação para confessar pecados, no original, também é público. Por isso que tem algumas doutrinas, por exemplo, como as Assembleias de Deus, principalmente as mais tradicionais. Houve, por exemplo, pastores que pecaram, como Jim Swaggart, e eles chamam a pessoa, chamam o pastor, e este pastor, se ele quiser continuar na igreja, ele tem que confessar diante da igreja os seus pecados e pedir perdão e aceitar a disciplina. Para dizer a verdade, eu ouvi o pastor Danilo não chamar uma pessoa, mas um pastor que errou e estava debaixo da cobertura dele, ele nos chamou para ir lá ver, e outros pastores também, testemunhar. Falou com o pastor, colocou o pastor sentado na frente e falou, olha, o pastor adulterou com fulano de tal, e ele a partir de agora não é referência, e se ele mostrar frutos de arrependimento, ele vai voltar a ministrar nessa igreja, senão ele não vai voltar a ministrar. Eu achei assim, até duro demais, mas quando você olha o contexto bíblico, amados, é isso. Quando a Bíblia ela fala de andar na luz, sabe, amados, não é andar falando mal um dos outros, não é andar apontando os erros, não. Por isso que a igreja, ela não está preparada, eu creio, para a confissão. A igreja não está. Não, muitas vezes, pelo inflator, mas pelo povo. O povo não está preparado para ouvir uma confissão de pecados. Por quê? Porque ao invés de orar, ao invés de ter comunhão, ela exclui as pessoas. A igreja do Senhor Jesus, ela está muito despreparada. Sabe, quando você vê Judas Iscariotes na Bíblia, o Senhor Jesus deixou escrito. Um monte de pecado na Bíblia deixou escrito. Quando o Pedro é repreendido de um demônio, arreda-te de mim, Satanás, que nada tem contigo. Está ali na Bíblia. Quando Pedro nega Jesus, está ali na Bíblia. Então, sabe, amados, nós precisamos entender um pouco o que é luz, e não que a gente vai adotar essa prática na igreja, que eu volto a dizer, a igreja não está preparada para isso, mas isso seria a prática bíblica. Então, mas é por isso que nós precisamos andar na luz. A vida de Jesus é uma vida aberta, é um livro aberto. Então, nós temos que andar na luz, amados, porque se andarmos na luz como Jesus é luz, e na luz, Ele na luz está, sabe o que vai acontecer, amados? Nós vamos ter comunhão uns com os outros. Essa é a realidade. E o sangue de Jesus, Ele vai nos purificar de todo pecado. Então, há um poder glorioso, mas muitas pessoas, elas estão se privando deste poder. Então, vamos ter esta consciência bíblica, saber, a palavra de Deus é poderosa, o sangue de Jesus é poderoso
O nome de Jesus é poderoso, mas essas coisas não são coisas mágicas. O sangue de Jesus não é algo mágico. O nome de Jesus não é algo mágico. Tem gente que pensa que o nome de Jesus é algo mágico. Estende a mão, o nome de Jesus, pensa que vai sair faísca. Não, não é. É uma autoridade. É como se nós estivéssemos representando o Senhor Jesus. Agora, amados, o sangue de Jesus é poderoso. Busque ter comunhão. Você já viu uma pessoa, quando ela fica mal emocionalmente, quando ela entra numa depressão, ela não quer ninguém, ela quer fugir. E assim uma pessoa que está em pecado, assim uma pessoa, sabe, que tem muitos defeitos, ela não gosta, as pessoas não gostam, sabe, de ter muito relacionamento. Por isso que a visão celular, a visão de discipulado, ela é uma visão linda, mas não é muita gente que quer. Porque as pessoas não querem abrir sua casa, as pessoas não querem abrir sua vida, não querem, eles querem fechar, e nós vivemos num mundo que cada dia está mais fechado. Mas eu já fui decepcionado por pessoas. Amados, nós não podemos estabelecer doutrinas baseadas em decepções. Sabia que a maioria das seitas que existem são seitas fundadas por líderes evangélicos que se decepcionaram e baseado nas decepções fundaram as suas seitas. E muitas doutrinas que não são bíblicas são fundadas em frustração. A pessoa, por exemplo, eu não dou mais o dízimo. Aí você vai na internet, está cheio de frustrado ali. E aí a pessoa é cheia de estudo. Por que ela não dá o dízimo? Por que não tem que dar o dízimo? Por quê? Porque um dia um pastor enganou a igreja, roubou. O pastor vai para o inferno. Você vai também porque o pastor errou? Nós damos dízimo. É para Deus, né? Então, sabe, umas coisas estranhas, né? E quando a gente vê, por exemplo, os próprios testemunhos de Jeová, sabe, foi quem fundou o testemunho de Jeová foi um ex-pastor presbiteriano. Pastor presbiteriano. Então, ele frustrado, sabe, achando que Deus não podia mandar ninguém pro inferno. Então, ele acabou com um monte de coisa, mudou a tradução da Bíblia, e está aí, sabe, uma seita. Então, não aceita isso, tá certo? Bom, deixa eu ir rápido aqui para encerrar. Então, a purificação do pecado, amados, é muito importante. Comunhão e purificação, elas andam juntas, porque o sangue de Jesus, ele opera quando nós estamos em comunhão. Na realidade, amados, eu costumo dizer a obra da cruz, né? Muitas pessoas falam, eu tenho Deus. Peraí, Deus somente na vertical é algo meio estranho. Nós precisamos passar pela cruz, e a cruz fala desse mundo, a cruz fala de Jesus, e Jesus fala de comunhão. Por isso que a palavra de Deus diz, se andarmos na luz como Ele na luz está, nós vamos ter comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então nós fazemos sim a vertical, mas nós chegamos à horizontal. Quando nós estamos numa certa altura de relacionamento com Deus, nós vamos conseguir ter comunhão. Mas muita gente quer uma ligação direta, não quer passar pela obra da cruz. Eu e Deus não passa na cruz, não tem relacionamento. Então, sinto muito, mas a sua vida cristã, ela é questionável.
Eu não estou querendo mexer aqui porque eu percebi que a maneira que está falhando é quando mexe aqui, né? Precisamos arrumar o microfone. Bom, o ponto E, que é o quinto, vitória final contra o inimigo. Aí sim, amados, entra esse versículo que foi o tema, que é: eu ouvi uma grande voz do céu, ou no céu, que dizia: agora chegada está a salvação, a força, o reino do nosso Deus, o poder do seu Cristo, porque já o acusador de todos os nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Amém. A palavra de Deus diz que aquele que quiser salvar a sua vida irá perdê-la, né? Então, sabe, amados, aqui diz que a vitória vem pelo sangue de Jesus. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro. Na realidade, amados, o Cordeiro fala de ceia, né? E toda vitória é pelo sangue do Senhor Jesus. Então saibam disso, que o sangue de Jesus é que dá a vitória a todos nós. Eu gosto muito da ceia, de ministrar ali em 1 Coríntios 11, né? E no versículo 25, que fala acerca do sangue de Jesus, diz que este é o cálice do Novo Testamento, do meu sangue. Então, amados, além da vida que nós recebemos um direito pelo sangue. Então, o sangue de Jesus, ele nos dá direito, ele nos deixa pessoas compromissadas, comprometidas, aliançadas com Deus. Então, uma pessoa que tem compromisso com Deus, ela está debaixo do sangue de Jesus. A pessoa que não tem aliança, amados, ela não está debaixo do sangue de Jesus. E a ceia do Senhor, ela fala de congregação, amados. Sabe, se nós temos a nossa congregação, e lembre-se, nós também vamos ministrar isso para pessoas que ainda não têm uma congregação. Então, por isso que nós sabermos dessas coisas são tão importantes, né? E nós precisamos ter uma congregação, senão nós não vamos ter comunhão com o corpo, senão nós não vamos ter onde cear. A gente não pode ir para uma igreja qualquer só no dia de ceia. E se nós ceiamos é porque nós temos aliança com Deus, nós temos uma aliança com o corpo de Cristo, com a igreja do Senhor Jesus. E na realidade, na instituição da Páscoa, lá em Êxodo capítulo 12, algo que eu já mencionei no ato profético, na lição do ato profético, né? Ali em Êxodo capítulo 12, fala acerca do ato profético do livramento. E livramento, amados, é a casa que está debaixo do sangue de Jesus. Você lembra que ali naquela passagem de Êxodo 12, foi quando foi o que eu diria, a última das pragas, né? Que veio para libertar o povo do Egito, da escravidão. E haveria morte dos primogênitos, e todas as casas que tivessem o sangue do Cordeiro, porque ali foi a instituição da Páscoa, que se transformou em ceia. Mas eles matariam um cordeiro, comeriam juntos e passariam o sangue nos umbrais das portas. E isso simboliza, amado, significa o sangue do Senhor Jesus. E ali houve, então, a todos que creram e se colocaram debaixo do sangue, então aquela casa foi livre da morte. Então, eu digo, queridos, o sangue de Jesus, ele livra a família
de morte. A gente tem visto tantas famílias se dissolvendo, acabando, morrendo. É isso, amados, é porque nesta casa falta o poder do sangue do Senhor Jesus, que livra a família de toda morte. Então, vamos viver este milagre, vamos viver este poder. E eu quero encerrar, amados, dizendo, terminando de falar acerca da guerra que eu falei que a gente está vivendo. E a gente está vivendo uma guerra na nossa mente, mas, sabe, amados, com o poder e com a autoridade do sangue do Senhor Jesus, nós somos vencedores, amados. Nós temos a nossa cura, o nosso interior, a nossa mente é curado. Nós não podemos aceitar por menos. Nós temos que ser transformados por esse poder, sabe? Nós temos esta arma poderosa, o sangue de Jesus, amados. Ele é uma arma de defesa e também é uma arma de ataque. Nós, quando estamos cobertos com o sangue de Jesus, nós somos livres dos males. Eu, quando tenho uma conversa com alguém que estou aconselhando, e às vezes a pessoa coloca no meio daquela conversa nome de alguma pessoa que ela, pelo menos, ela diz que prejudicou, né? Então, ou às vezes é um líder de outra igreja. Quando a gente conversa, eu aconselho, amados, eu nunca deixo de fazer uma oração. Deus, eu coloco diante de Ti essa conversa e eu cubro estas palavras com o sangue do Senhor Jesus, para que não sejam distorcidas e para que Satanás não use essas palavras para destruir pessoas, porque muitas pessoas não têm sabedoria, falam, e às vezes, se você concorda, né, e o diabo, ele é perito em distorcer as coisas. Então, muito cuidado, às vezes até uma brincadeira que a gente faz. Uma palavra, pessoas são muito inspiradas pelo inferno, sabe? São muito inspiradas pelo inferno. E o diabo usa pessoas, às vezes palavras, né? Por exemplo, numa ministração, é impossível você não falar algo que pessoas discordem. É impossível. Mas o Satanás, ele está para tumultuar e desfazer e destruir a obra de Deus na vida de pessoas. E pessoas, apesar de muitas vezes aqui, dentro da igreja, estão fora do projeto, fora dos planos de Deus. Isso porque, amados, a mente dela é facilmente manipulada por Satanás. Então, queridos, vamos cobrir a nossa mente com o sangue do Senhor Jesus. Pela graça de Deus, Ele já me usou para ministrar, às vezes particularmente para várias pessoas com síndrome do pânico, com depressão, sabe? E pela graça de Deus, essas pessoas tiveram sucesso. Porque uma a orientação e outra, que eu sempre cubro essas mentes com o sangue do Senhor Jesus e ensino elas esse caminho poderoso e essa arma poderosa. Amados, há um poder muito grande no sangue de Jesus, principalmente porque Jesus se esvaziou na cruz do Calvário. Ele morreu, mas por Ele ter morrido, deixado a vida dele física aqui neste mundo, porque o sangue simbolizava a vida física dele aqui. Ele desceu ao inferno como morto, na sepultura. Ele ressuscitou espiritualmente, porque Deus o ressuscitou, sabe, o Espírito Santo ressuscitou, e ele venceu Satanás, ele venceu a morte. E, amados, e o sangue que ele deixou aqui não é um sangue de uma pessoa morta, não é um sangue morto, mas é um sangue de alguém que venceu a morte. E este sangue, este poder pela fé,
Não precisa ninguém usar mais sangue de animais. Onde você vê isso, amados? É uma distorção da Bíblia. Muitas pessoas ainda, aí em alguns lugares de religião, ainda usam sangue de animais. Isso é uma heresia, porque hoje isso é pela fé no sangue do Senhor Jesus. E eu quero dizer, se você crê no poder desse sangue e você reveste a sua vida, a sua casa, você é curado, você é restaurado, liberto, e Deus vai te usar, porque Deus tem planos para a sua vida. Ninguém está aqui nesse mundo de graça. O que você tem que perguntar para Deus é: Deus, o que tu queres de mim? O que tu queres fazer com a minha vida, Senhor? Eis-me aqui. Amados, não é pela nossa muita capacitação, mas é pelo poder do Espírito Santo de Deus. Nós somos remidos, nós somos redimidos pelo sangue do Senhor Jesus. Amados, eu gosto e eu encerro com essa palavra, né, que ela está escrita aqui, né, em Hebreus 9, 22, e só para quem vai ministrar saber, né, que sem derramamento de sangue não há remissão, não há remissão de pecado. Amados, essa palavra remissão é a mesma palavra redenção, e a palavra ser redimido, essa palavra, amados, era na época que tinha a escravidão. Eu falei isso no pré-encontro, mas na época da escravidão, tinha aquelas feiras que vendiam os escravos. E quando ia se vender um escravo e tinha ali um senhor que amava aquele escravo, ele ia nesta feira e ele então arrematava, ele pagava o preço que pediam pelo escravo e falava para ele: você está redimido, você agora teve a sua redenção, você está livre. E dava para ele um documento, e onde ele estava, as pessoas queriam cobrar, queriam falar: o que você está fazendo que você não está trabalhando? Ele então tinha um documento que ele mostrava e falava: eu sou livre, eu não sou mais escravo, eu sou redimido, eu sou um escravo redimido. E eu quero dizer para vocês, você não precisa ser escravo dos seus sentimentos, você não precisa ser escravo de nenhuma doença, você é redimido, você é livre, em nome do Senhor Jesus Cristo.